Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao capítulo 3. Vamos falar sobre o complemento nominal e agente da passiva. Depois faremos alguns exercícios e aí na próxima aula nós falaremos sobre o capítulo 4, ok? Vamos começar. Então, como eu falei, nós vamos discorrer sobre dois conceitos. Sobre o que é complemento nominal e sobre o que é agente da passiva. Vamos começar então falando sobre o complemento nominal. Quando nós pensamos em complemento verbal, nós pensamos em um complemento que tem uma relação com o verbo. Então, se eu digo, por exemplo, eu comprei o bolo, vamos analisar a função sintática, porque complemento nominal é uma função sintática. Eu comprei o bolo. Eu, sujeito, comprei. A gente vai analisar como verbo transitivo direto, o bolo, objeto direto, certo? Ou seja, o bolo completa esse verbo, porque eu não posso dizer só eu comprei. Você vai me perguntar, comprou o quê? Certo? Agora, quando nós pensamos em complemento nominal, nós pensamos em um nome que, assim como o verbo, por exemplo, precisa de um complemento. E vamos falar então sobre quais são esses nomes que precisam de um complemento. Então, o que é um complemento nominal? É o termo complementar de sentido do nome. Assim como os verbos transitivos, ou seja, verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento. Então, assim como os verbos transitivos, os nomes transitivos requerem um complemento. Estes são sempre abstratos. Complemento nominal pode complementar o sentido de um. Então, temos aí adjetivo, advérbio ou um substantivo. E o faz com o auxílio de uma preposição. Então, preposição é uma classe gramatical que serve para ligar palavras, né? Então, é um termo subordinado ao nome que complementa. Vamos analisar aqui os nossos exemplos. Era fiel aos amigos. Fiel ali que está em negrito. Qual é a classe gramatical? Quando eu digo classe gramatical, eu estou me referindo às 10 classes que existem, né? Então, você tem que pensar se é um substantivo, se é um advérbio, se é um artigo, numeral, preposição, conjunção, tá? Então, era fiel aos amigos. Se eu digo ele era fiel, você me pergunta, ele era fiel a quê? Ou ele era fiel a quem? Então, essa palavra fiel, esse adjetivo, precisa de um complemento. Então, ele era fiel, o ele está oculto, né? Ele era fiel, ele ou ela era fiel aos amigos, então fiel precisa de um complemento. Fiel é um adjetivo. Então, aos amigos, que está ali completando o adjetivo fiel, a gente vai dizer que aos amigos vai ter por função sintática, vai se chamar sintaticamente complemento nominal. Então, a gente tem um complemento nominal de um adjetivo. No outro exemplo, temos aí agia independentemente de princípios. Independentemente é um advérbio, né? Uma outra classe gramatical. Então, agia independentemente de quê? Né? Então, de princípios está completando essa palavra, esse advérbio independentemente. Então, de princípios vai ter por função sintática complemento nominal de um advérbio. No outro exemplo, tinha necessidade de apoio. Ele tinha necessidade ou ela tinha necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa, né? Então, olha só, tinha necessidade. Necessidade aqui é um substantivo abstrato, né? Então, o que é um substantivo abstrato? Ele denota sentimento, ele denota ação, né? Então, ele é dependente, né? Ele tinha, então, para que a necessidade exista, alguém, né, tem que sentir necessidade, tem que ter necessidade, ela não existe sozinha. Então, necessidade de apoio. De apoio, então, está completando esse nome, certo? Então, as palavrinhas que estão em negrito são, respectivamente, um adjetivo, um advérbio e um substantivo abstrato. E as palavras que estão sublinhadas são, respectivamente, complementos nominais. Mas o primeiro é um complemento de um adjetivo, o segundo de um advérbio, o terceiro de um substantivo abstrato, ok? Então, percebam que essa relação que existe é a mesma relação que existe, por exemplo, quando eu digo eu comi o bolo, certo? Eu estudei português, certo? Só que
Complemento verbal, o complemento é do verbo. Complemento nominal, o complemento é do nome. Então, observe, só para reafirmar, né? Observe que o adjetivo fiel, no primeiro exemplo, é transitivo, isto é, necessita de complemento, porque quem é fiel a algo. O mesmo acontece com independentemente, no segundo exemplo. Independentemente de algo. E com necessidade, no terceiro, necessidade de algo. Então, todas essas palavras são palavras transitivas. Elas precisam de um complemento. O complemento nominal é análogo, é parecido, né, como eu falei, aos complementos verbais, mas se associa a um nome, não a um verbo. Veja. Temos aqui. Olha, necessitava de apoio. Necessitava é um verbo, certo? É uma classe gramatical que é conjugada, né? Nós temos os modos verbais, nós temos os tempos verbais, beleza? Então, se eu digo ele, né, que é o ou ela, sujeito oculto, necessitava. Quem necessita, necessita de algo. Então, já que necessitava é um verbo e de apoio completa esse verbo, né? Então, de apoio só pode ser um complemento verbal. Então, a gente tem ali OI, né? Objeto indireto. O que é um verbo transitivo indireto mesmo? Verbo transitivo é sempre um verbo que precisa de complemento. Sozinho ele não tem sentido completo. Se esse objeto é indireto, isso significa que esse objeto vai iniciar com uma preposição. Ele vem preposicionado. De é uma preposição, é a preposição mais conhecida, né? Então, ele necessitava, verbo transitivo indireto. De quê? De apoio. De apoio, então, vai ser o meu complemento verbal. De que tipo? Objeto indireto, beleza? Agora, analisem esse outro exemplo. Tinha necessidade de apoio. Então, temos ali o verbo tinha. Tinha o quê? Tinha necessidade, certo? Então, a palavra necessidade ali tem uma relação com o verbo ter, né? Tinha o quê? Tinha necessidade, beleza. Agora, quando a gente analisa necessidade e de apoio, necessidade não é mais um verbo. Certo? Necessidade é um substantivo. Necessitava é um verbo. Necessidade é um substantivo abstrato. Mas se ele tinha necessidade de alguma coisa, né? Então temos ali necessidade e de apoio, certo? Necessidade é o nosso substantivo. De apoio agora está completando esse substantivo. O substantivo é um nome, né, gente? Quando nós estudamos substantivo, para que ele serve? Para nomear pessoas, para nomear coisas, nomear lugares. Então, necessidade, substantivo. De apoio é um complemento nominal. Completa esse nome. Então, qual vai ser a função sintática de apoio? Complemento nominal, ok? Agora vamos falar sobre agente da passiva, uma outra função sintática. Então vamos lá, gente. Agente da passiva. Antes de abordar especificamente o conceito, né, o que é agente da passiva, é preciso relembrar as vozes verbais, ativa e passiva. Então, a voz ativa acontece quando? A voz ativa acontece quando, numa oração, o sujeito pratica a ação indicada pelo verbo. Então, nós temos o exemplo: os professores entregaram as notas. Então, aqui nós temos o sujeito, né? Quem é o sujeito aqui? O sujeito, os professores. O sujeito está praticando a ação indicada pelo verbo. É ele que entrega a nota, certo? Mas agora, na voz passiva, o sujeito da oração vai sofrer a ação indicada pelo verbo. Então, vejamos. As notas foram entregues pelo professor. Aqui, gente, na voz passiva, o sujeito da nossa oração está sofrendo a ação indicada pelo verbo. Cadê o verbo? Aqui nós temos uma locução verbal, né? Nós temos foram entregues. Então, o sujeito aqui da nossa oração está sofrendo essa ação. Ou seja, se as notas foram entregues pelo professor, o que nós estamos vendo aqui é que as notas estão sofrendo a ação de serem entregues, certo? Beleza. Temos aqui um exemplo. Mais de 2.000 agasalhos já foram arrecadados pelo HC UFMG. Então, temos aí
O sujeito, mais 2.000 agasalhos, né? O que foi arrecadado? Mais 2.000 agasalhos. Sujeito. Já foram arrecadados. Temos aí uma locução verbal, né? Temos aí dois verbos que estão juntinhos, né? Foram e arrecadados. Pelo HCUFMG. HCUFMG aí vai ser o nosso agente da passiva. Então, olha só, o sujeito dessa frase, no caso, mais de 2.000 agasalhos, sofre a ação expressa pelo verbo, né? Cadê o verbo? Temos aí a locução verbal. Já foram arrecadados. O que já foi arrecadado? Mais de 2.000 agasalhos. Então, eles estão sofrendo essa ação. No entanto, quem que arrecadou? Ou seja, quem que é o agente da ação expressa no verbo principal? O agente dessa ação é o HCUFMG, né, que no caso faz referência ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, aqui, gente, HCUFMG é o nosso agente da passiva. A gente tem aqui a voz ativa? Não. Nesse exemplo, nós temos uma voz passiva, né? Então, quem que é o agente dessa ação, né, na voz passiva? Aqui no caso vai ser HCUFMG. Esse é o agente da ação na nossa voz passiva, né? Quem é que está praticando essa ação? Quem é o agente? HCUFMG. Então, agente da passiva é o complemento de um verbo na voz passiva, ou seja, é o termo que vai indicar o ser que realiza a ação verbal quando esse verbo está na voz passiva. O agente da passiva torna-se o sujeito, então prestem atenção, ó. O agente da passiva, que no caso do exemplo anterior era HCUFMG, lembram, né? O agente da passiva torna-se o sujeito da oração quando essa oração está na voz ativa. Então, olha só. Observe a passagem da notícia anterior para a voz ativa. Então, lembram, né? Lembram do último exemplo que a gente acabou de falar. Então, aqui nós temos o HCUFMG arrecadou mais de 2.000 agasalhos. Aqui nós temos a voz ativa. Quem que é o sujeito? HCUFMG, certo? Mas quando nós temos a voz passiva, HCUFMG não era o sujeito, era o agente da passiva. Ou seja, quando nós temos a voz passiva, né, quem pratica essa ação vai ser chamado de agente da passiva. Vamos fazer aí alguns exercícios. Então, vamos a uma segunda questão. Temos aí um texto. O menino. Vou fazer um apelo. É o caso de um menino desaparecido. Ele tem 11 anos, mas parece menos. Pesa 30 quilos, mas parece menos. É brasileiro, mas parece menos. É um menino normal, ou seja, subnutrido, desses milhares de meninos que não pediram para nascer. Ao contrário, nasceram para pedir. Calado demais para sua idade, sofrido demais para sua idade, com idade demais para sua idade. É, como a maioria, um desses meninos de 11 anos que ainda não tiveram infância. Parece ser menor carente, mas se é, não sabe disso. Nunca esteve na FEBEM, portanto não teve tempo de aprender a ser criança problema. Anda descalço por amor à bola. Essa é a parte que sintaticamente nos interessa, né? Anda descalço por amor à bola. Suas roupas são de segunda mão, seus livros são de segunda mão, e tem a desconfiança de que sua própria história alguém já viveu antes. Do amor não correspondido pela professora, descobriu que viver dói. Viveu cada verso de Romeu e Julieta, sem nunca ter lido a história. Foi Dom Quixote sem precisar de Cervantes e sabe por intuição que o mundo pode ser um inferno ou uma badalação, dependendo se ele é visto por Nelson Rodrigues ou por Gilberto Braga. Ou pelo Gilberto Braga. Disseu tinha uma árvore, um estilingue 0 quilômetro e um pássaro preto que cantava no dedo e dormia em seu quarto. Tímido até a ousadia, seus silêncios gritavam nos cantos da casa e seus prantos eram goteiras no telhado de sua alma. Trajava, na ocasião em que desapareceu, uns olhos pretos muito assustados, e eu não digo isso para ser original. É que a primeira coisa que chama a atenção no menino são os grandes olhos, desproporcionais ao tamanho do rosto. Mas usava calças curtas de caroá, suspensórios de elástico, camisa branca e um estranho boné, que, embora seguro pelas orelhas, teimava em tombar para o nariz.
Foi visto pela última vez com uma pipa na mão, mas é de todo improvável que a pipa o tenha empinado. Se bem que, sonhador de jeito que ele é, não duvido nada. Sequestrado não foi, porque é um menino que nasceu sem resgate. Então, como vocês veem, na continuação do texto, é um menino comum, desses que desaparecem às dezenas todos os dias. Mas se alguém souber de alguma notícia, me procure, por favor. Porque ou eu encontro de novo esse menino que um dia eu fui, ou eu não sei o que vai ser de mim. Texto muito interessante que fala sobre uma problemática social, né, gente? Então, observando-se o excerto, ando descalço por amor à bola. A expressão em destaque, no caso, a bola, constitui sintaticamente, ou seja, qual é a função sintática, né? Então, temos aí letra A, sujeito determinado simples. Letra B, objeto indireto. Letra C, agente da passiva. Letra D, complemento nominal. E letra E, aposto especificador. Então, gente, das alternativas que temos, nós já estudamos o que é sujeito, né? O que é objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal. Agora, aposto especificador, nós ainda estudaremos, tá? Então, a gente tem que entender aí qual que é a função sintática, né, de a bola. Então, vamos analisar. Olha só. Anda descalço por amor à bola. Eu falei para vocês que nós temos, então, um complemento nominal, né, que é o complemento de um nome, e que esse nome é transitivo. Esse nome precisa de um complemento. Quando nós pensamos em eu comprei o bolo, por exemplo, nós pensamos em um verbo, que é comprar, verbo transitivo direto, e o bolo, que é o objeto direto, né? Ele completa esse verbo sem preposição. Então, o bolo, objeto direto, certo? Quando nós falamos em complemento nominal, nós temos que pensar em 3 classes gramaticais. Quais são elas, gente? Adjetivo, advérbio e substantivo. Substantivo abstrato, beleza? Aí, olha, a bola está relacionado a quê? Ando descalço por amor à bola. Então, a bola está completando ali a palavra amor. Amor a quê? Amor à bola. Amor é um nome, certo? Amor, gente, olha só, não é amar, né? Não é eu amo estudar, eu amo, sei lá, eu amo ir ao cinema, não é isso. A palavra é amor, né? É um substantivo, é um sentimento, né? Lembram? O substantivo abstrato, ele é dependente. Amor é um sentimento, né? Ele é dependente. Alguém precisa amar para que o amor exista. Então, amor ali é um substantivo abstrato. E ele tem amor a quê? Ele tem amor à bola. Então, nós temos um substantivo abstrato que precisa de um complemento. Amor à bola, certo? Lembra que ele vem preposicionado? Olha ali a preposição, né? A gente tem ali a crase, beleza? Então, o nosso gabarito, portanto, vai ser a letra D de dado. Complemento nominal, porque completa um nome. Que nome? Um substantivo abstrato, né, que expressa o quê? Expressa sentimento, ok? Então, gente, lá aqui na nossa aula, né? Aqui na nossa aula, nós vimos aquelas 2 tabelinhas. Lembram? Ele necessitava de... Agora eu não vou lembrar exatamente. Só voltando. Mas ele necessitava de alguma coisa. Necessitava, que é verbo. E depois nós vimos no outro slide... Ele tinha necessidade. Então, necessitava é um verbo. Necessitava é um verbo. Tinha necessidade. Necessidade é um substantivo. Então, tentem fazer essa associação, ok? Se eu tenho um verbo transitivo, significa que esse verbo precisa de um complemento para ter sentido completo, né? Se eu preciso de um complemento nominal, significa que eu estou lidando com uma palavra, com um nome, que é um nome transitivo. Então, não se esqueçam, complemento nominal, vocês têm que ter em mente essas 3 classes gramaticais, tá? Tem que saber o que é um adjetivo, tem que saber o que é um substantivo abstrato, beleza? E tem que saber o que é um advérbio, ok? Então, gente, gabarito letra D de dado, complemento nominal.
Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o capítulo 4, ok? Esses assuntos são muito importantes e têm uma relação, tá, gente? Esse não é à toa que nós estudamos há pouco tempo o complemento verbal. Agora estamos falando sobre o complemento nominal, ok? Então, bons estudos, façam os exercícios, ok? E até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês.